2019, um ano duro para a educação e para todos os educadores que atuaram nas nossas escolas. Vamos filmar o que acontece na sala de aula e vamos divulgar isso para eles. Precisa mesmo você pegar e filmar o professor e jogar numa rede social. E a gente não confia! E a gente não confia! Ninguém demite professor! Governo de pessoas que vandalizam a educação e que não tem vergonha de dizer que vandalizam a educação. A FEPESP denuncia. Está havendo cartelização no ensino superior do Brasil. Na TV FEPESP, documentamos durante o ano a resistência dos educadores. E é o que você verá agora neste especial com o melhor da programação do ano. Onde termina a educação e onde começa o negócio? Para todo mundo ficar informado, a Universidade Anhembi Morumbi me proibiu de entrar nas salas. Neste fim de semestre, demissões na Anhembi Morumbi mostraram o que importa para muitas instituições de ensino superior privadas é o lucro. Mais de 100 professores na Anhembi Morumbi, muitos deles antigos na casa, foram demitidos para dar lugar a professores com salários mais baixos. As reações vieram com rapidez. Estudantes organizaram um protesto. Câmara Federal, deputado faz a denúncia. Fundo de investimento americano e essa turma só vê planilha na frente. Não vê gente, não vê educação, não vê professor, não vê estudante. É uma outra lógica, é uma lógica que trata a educação como mercadoria. Orlando Silva, no plenário do Congresso, pediu audiência pública com o ministro Weintraub, o Tribunal Superior do Trabalho, o presidente da Laureate, Federação, sindicatos e a UNE. Tudo para discutir as demissões em massa e o evidente abuso do direito de demitir. No sindicato, os professores se organizam. Então, se você tem um negócio com cliente cativo e receita certa, que era a questão do FIES, era o melhor negócio do mundo. Em assembleia, professores do Grupo Laureate decidem estratégias jurídicas e políticas para a sua proteção e recebem apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo, com requerimento convocando a Laureate a dar explicações. Os números e as cifras da educação mercantil. Eu quero chegar nisso daqui, que é uma demonstração do que o deputado disse ao abrir a sessão. O número de demissões dessas grandes instituições em São Paulo, principalmente no município de São Paulo, de 1 de 17 até 1 de 19. Veja, esses dados aqui, como eu estou sem o laser, se vocês me permitem, esses dados aqui se referem ao número de professores dessas instituições no ano de 2017. Esses dados foram retirados da RAIS, ok? Então, dados informados pela RAIS de 2017. Na audiência pública, Celso Napolitano, da FEPESP, apresentou um raio-x do que são os grandes conglomerados na educação superior privada no Brasil. A partir do ano de 2013, 2014 principalmente, onde grandes grupos econômicos instalaram-se aqui nesse país. No momento que se instala, impõe uma política avassaladora de aumento de receita, diminuição de custo e aumento de lucratividade. E a diminuição de custo, ela se dá exclusivamente, quase que exclusivamente, com rebaixamento salarial do corpo docente e com praticamente nenhum investimento em qualidade de ensino. Mas em relação ao quadro salarial desses grandes grupos mercantis, eu, particularmente, lá na federação, estamos trabalhando com a ideia de que está havendo uma cartelização de salários. Cartelização de salários para baixo. O que é cartel? Cartel é o termo utilizado para caracterizar o acerto entre grandes grupos empresariais
que atuam em setores econômicos oligopolizados para fixação de preços que os favoreçam, em detrimento do consumidor ou até do poder público. No caso do ensino superior, os grandes grupos mercantis que aqui se instalaram, o cartel não se dá em relação aos preços das mensalidades. Não. Neste caso, há até uma certa concorrência entre eles. O conluio entre as mantenedoras de universidades e faculdades privadas é um pouco mais sutil. O acerto ou o cartel se dá em relação ao nível salarial dos seus docentes. Sim, a mercantilização de ensino no Brasil chegou ao ponto de estabelecer valores máximos de salários que são pagos aos seus professores ou às suas professoras. Isso com um único objetivo: lucro. – 15 de maio. Milhares de brasileiros em cidades de toda parte se manifestam contra um governo que não se dá ao respeito. Foi a greve da educação, é a voz das ruas. E estou aqui lutando, né? Lutando por uma causa de todos, porque se a gente não vier para as ruas, nada vai acontecer, então é preciso que todo mundo se junte, se una e vamos lutar. Grande manifestação contra esse governo desastroso que está aí, terrorizando todo mundo. Nós estamos hoje, dia 15 de maio, na Avenida Paulista, num grande ato a favor da educação, contra os cortes da educação e contra a reforma da Previdência. Na Avenida Paulista, em São Paulo, mais de 250 mil pessoas ocuparam 2 quilômetros de pista dupla. O Dia de Greve Nacional da Educação foi convocado para defender a aposentadoria contra a reforma de Bolsonaro. Mas no começo do mês, o ministro que não entende de educação mostrou a que veio com uma provocação. Acusou as universidades de promover a balbúrdia. Disse que o FIES, que abriu as portas do ensino superior para milhares, era um desastre. Em seguida, aplicou o golpe do orçamento. Sob seu comando, o Ministério da Educação cortou em 30% todas as verbas para as universidades. No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. Os estudantes reagiram de pronto, aderindo ao protesto de 15 de maio. E Bolsonaro, passeando em Dallas, nos Estados Unidos, resolveu aumentar ainda mais a sua provocação. Que quando eu prestei agora há pouco a continência, a bandeira americana aqui, foi com profundo respeito que eu tenho a esse povo e a essa nação. Professores e alunos de universidades e escolas públicas e privadas de todo o país protestaram hoje contra os cortes na educação. Segundo um levantamento do G1, o portal de notícias da Globo, brasileiros foram para as ruas em 198 cidades, incluindo todas as capitais. Quando os repórteres perguntaram ao presidente o que ele achava dos atos de protesto que estavam ocorrendo em todos os estados brasileiros, Bolsonaro afirmou primeiro que eram naturais, mas em seguida disse que os manifestantes eram idiotas úteis e massa de manobra. É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Para Bolsonaro, os estudantes eram massa de manobra, apenas idiotas úteis. Mas nas ruas o que se viu foi uma opinião bastante diferente. O idiota é você, Bolsonaro, o idiota é esse governo, né? E esse desprezo que o governador de São Paulo e que o governo federal tem com os educadores brasileiros, né? E
é justamente isso, o desmonte da educação pública, isso que é coisa de idiota, isso que é uma coisa bárbara, né? Isso que é a balbúrdia, né? Aí, ó, companheiro, isso aqui, ó. O professor em sala de aula. Você fala com seus alunos com liberdade para comentar os assuntos do dia? Se uma maioria ganhar e tentar ajudar o resto é uma coisa. Agora, quando a maioria ganha e quer que o preto se ferre, quer que o pobre se ferre, que o gay se ferre, que mulher se ferre, aí é diferente. Um professor de São José dos Campos, em São Paulo, foi demitido por debater esse assunto em sala de aula. Sua aula foi gravada e caiu na rede sem o seu consentimento. Até o ministro, que nada sabe de educação, manda aluno gravar aula para denunciar professor. Ele pode fazer isso? Não, não pode. Áudio e vídeo de professor. E o professor tem o direito de imagem, o direito de conteúdo. Bom lembrar, o professor não está só. A Federação dos Professores de São Paulo abriu um canal para orientar e defender os professores. Articulou uma rede de proteção com ações do Ministério Público do Trabalho e também com o Instituto Vladimir Herzog de Direitos Humanos. A importância dessa reunião é que a gente tem nessa obrigação é dizer para a FEPESP, como uma instituição da maior relevância de defesa da educação brasileira, da defesa do professor brasileiro, dizer de que nós estamos juntos, estamos apoiando, estamos nos solidarizando. Então a gente vai falar? Direito de imagem. Você precisa de autorização de quem foi fotografado, gravado, filmado, seja lá o que for, para usar para o que você quiser, né? A Constituição Federal vigente no país prevê que a imagem ela é inviolável, o que significa dizer que você não pode filmar as pessoas por aí. Mas nunca me passou pela cabeça investir contra o ambiente que une aluno e professor. Precisa mesmo você pegar e filmar o professor e jogar numa rede social e botar todo mundo para xingar ou caçar aquele professor? Essa ideia da câmera na mão e um professor contra a parede é isso. É emparedar, é linchar, é pressionar, é tutelar, é plantar um ambiente da desconfiança constante. E a vez de interrompermos esta relação que alguns querem colocar como sendo uma relação de conflito ou uma relação odiosa num ambiente escolar. E a situação da educação e dos professores ficou escancarada com a divulgação dos resultados do PISA em dezembro. Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. E o Brasil, mais uma vez, teve um desempenho abaixo da média dos países participantes. O PISA é realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e avalia o domínio das competências em leitura, matemática e ciências. O resultado de agora, do exame aplicado em 2018, mostra que pouco se evoluiu desde 2009. Desde então, o Brasil estacionou no índice de leitura e foi rebaixado em ciências e matemática. É uma crise sendo imposta à educação, né? É uma crise que vem das políticas do governo federal, que estão em absoluta sintonia com o governo estadual, né? No sentido em que a proposta é devastar todo o sistema de ensino público brasileiro, né? O governo federal por meio do Futurice, e o governo estadual por meio das medidas que estão sendo tomadas no sentido de não dar às universidades o recurso necessário para que elas tenham um funcionamento adequado, né? Qual é a vantagem para o país de você negar a formação de tantos jovens na educação? A vantagem, eu diria que é para aqueles que propõem que o Brasil seja um país cada vez mais subdesenvolvido e que tenha a sua soberania cada vez mais rebaixada. Quer dizer, esse é o projeto. Não sei se eles têm condição intelectual para poder entender o que estão fazendo, mas é exatamente isso que estão fazendo, rebaixando cada vez mais a posição do Brasil em relação a todas as dimensões que um país pode ter, e a dimensão da educação é uma dimensão fundamental porque dela dependem todas as outras. O pacote verde e amarelo.
Governo promete criar empregos para os mais jovens, mas retira direitos no primeiro emprego, cria taxas para o seguro-desemprego, corta ajustes de processos, ganhos na justiça, permite trabalho em domingos e feriados. É uma medida provisória e o Congresso tem 120 dias para torná-la permanente ou rejeitar a proposta. Trabalhadores já protestam. O pacote vai funcionar? Infelizmente, o pacote que esse governo soltou na forma, mais uma vez, de medida provisória, tem todas as características para não dar certo. E o que dá certo? É a união de professoras, professores, auxiliares em torno do seu sindicato, como mostramos na campanha de sindicalização deste ano. Seu sindicato dá conta dos principais direitos e benefícios que o sindicato oferece. Mas o folheto tem mais. Ali, na sua mão, estará a sua ficha de sindicalização. De forma direta e sem rodeios, está sendo oferecida a forma de você fazer um seguro do seu trabalho. Não fique só, fique sócio do seu sindicato. E já que você chegou até aqui, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificação dos novos programas da TV FEPESP.